300 por hora. Apresentação: Eduardo Paganella. E 12 minutos, 1h12, a temperatura neste momento na casa dos 28 graus em Porto Alegre. Muito boa tarde aos nossos ouvintes. Está no ar o Guaíba 300 por hora, o programa para você, fanático por velocidade, comigo, Eduardo Paganella, e o jornalista, colunista e que vem aumentando seu currículo cada vez mais do Correio do Povo, Bernardo Berch. Muito boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Eduardo. Especialista em automobilismo já resume, quem sabe. Boa tarde aos ouvintes também. O destaque para Stock Car. Hoje a gente tem uma entrevista com um ex-piloto da equipe Ferrari. Será que o pessoal adivinha quem é? Hoje ele está na Stock Car. Vamos falar também de Mercedes Challenge da Fórmula 1. E teremos aqui no estúdio a melhor piloto do sul do Brasil, Cristina Rosito. Bacana, bacana. E eu já convido os ouvintes a participarem do programa através do telefone, nosso torpedo, nosso WhatsApp. Você manda um recadinho aqui para nós. 93887532, código 51. Mande o seu recado através de torpedo e também do 887532. Lembrando ainda que nós vamos disponibilizar a edição deste programa lá no blog Pitlane, no site do Correio do Povo. Vamos agora conferir os destaques do Guaíba 300 por hora deste sábado, dia 4 de abril de 2015. Exclusivo, Guaíba 300 por hora, conversa com o ex-piloto da equipe Ferrari. Dos detalhes da prova de Ribeirão Preto da Stock Car, segunda corrida da temporada de 2015. As histórias de velocidade com a piloto Cristina Rosito. Destaque ainda para o automobilismo regional e a repercussão do Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1. Guaíba 300 por hora, que tem na produção eu e o Bernardo Berch, na equipe técnica Leonel de Souza na mesa de áudio. 1h15, Bernardo Berch, começamos o programa, mas sem antes de falar do nosso entrevistado, né? Falando esse segredo fantástico. Segredo fantástico que já está na página do 300 por hora, na página da Rádio Guaíba também, o pessoal pode conferir, do nosso entrevistado ex-piloto da Ferrari, né, Bernardo? Ex-piloto da Ferrari. Bom, lembrando que o Guaíba 300 por hora que agora tem um oferecimento de Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil. Acesse www.fullturbos.com.br ou ligue 3012-8485. Daqui a pouquinho a gente manda um abraço pro pessoal da Full Turbos, que começou a nos patrocinar aqui no Guaíba. Mano forte aí o pessoal da Full Turbos, conferir a loja lá na Zona Norte de Porto Alegre, na Dona Margarida. Beleza, daqui a pouquinho a gente fala mais da Full Turbos, 1h15, reforçando o convite, 93887532, você manda o seu recado e faz parte da programação da Rádio Guaíba. Bom, Bernardo, a gente falou que era um piloto da Ferrari, disse que é ex-piloto da Ferrari, no caso, agora corre na Stock Car, demos algumas dicas, vamos revelar, Bernardo? Não é o Rubens Barrichello. Não é ainda o Rubens Barrichello, tá difícil, hein, Bernardo? Mas vai ser. Vai ser, mas tá complicado de falar com o Rubens Barrichello. Bom, a gente conversou, Bernardo, nesta semana com o piloto Luciano Burti, piloto, né, da Stock Car, ex-piloto da equipe Ferrari, comentarista de automobilismo, né, na Rede Globo, né, na Stock, acho que no canal Sport TV também. E o Luciano Burti conversou conosco a respeito da carreira dele, né, Bernardo? Falou um pouquinho da carreira, falou um pouquinho relação com o Michael Schumacher. Muito bacana, até é importante salientar essa relação, né, o contato que ele teve muito próximo também com o Michael Schumacher. Bom, a gente começou perguntando, primeiramente, para o Luciano Burti sobre a projeção, né, para essa temporada de 2015 da Stock Car. Vamos então rodar a entrevista com o Luciano Burti. Bom, primeiro que, né, só de estar na Stock
é sempre um prazer muito grande, porque é uma categoria extremamente competitiva. Da primeira à última prova do ano é um pega constante, isso é muito bom. Ao mesmo tempo, isso mostra o quanto a categoria é difícil e precisa estar tudo muito certo para você poder disputar o campeonato como devido. Então, em alguns sentidos, eu tenho uma expectativa boa, devido à minha experiência já na categoria e estar com uma equipe também que já apresentou bons resultados. Ao mesmo tempo, uma reestruturada na equipe, uma equipe nova que eu mudei do ano passado para esse, então a gente tem que se entrosar um pouco melhor. É a equipe RZ, que é lá de Curitiba, e a gente tem que fazer algumas mudanças para melhorar a parte técnica. Então isso não acontece do dia para a noite, isso leva um tempo, e obviamente eu diria que preferia que tivesse já tudo pronto. Então assim, a expectativa é boa por algumas questões que a gente tem de conteúdo, vamos dizer assim, mas na prática a gente tem que acelerar um pouquinho esse processo de evolução na parte técnica para poder disputar o campeonato de igual para igual com qualquer outra equipe. Burt, aqui é o Bernardo, exatamente puxando disso aí, que a Stock Car, o detalhe faz muita diferença, né? O cara tá meio segundo atrás, ele já vai pro meio do pelotão. Como é que funciona exatamente essa questão do acerto fino aí da Stock Car? É exatamente isso, Bernardo, é extremamente competitivo, então qualquer detalhe, você falou certinho, qualquer detalhe faz a diferença. E às vezes você vê, por exemplo, no final de semana de corrida, um piloto que vai super bem no treino, que antecede a classificação, às vezes é o primeiro tempo e tal, chega na classificação e classifica às vezes fora dos 10 primeiros. Tamanha a dificuldade às vezes de acertar o ponto certo em relação a detalhes da pressão de pneu para aquela condição de temperatura que está diferente do treino da manhã, algum ajuste de asa, alguma volta, se você encaixa uma volta perfeita às vezes, é o suficiente para você ficar de fora dos primeiros colocados. Então é uma categoria muito competitiva, né? Até usando de exemplo, os pilotos que vieram do exterior para correr com a gente agora em Goiânia na primeira etapa, todos disseram a mesma coisa. Então, o nível de vocês aqui é muito alto, a categoria é muito equilibrada, então assim, precisa estar tudo muito em ordem para que as coisas funcionem. Por isso que eu acabei de falar agora há pouco que, né, no caso da minha equipe, eu sinto que ainda faltam algumas coisas se encaixando direitinho, porque para andar na frente precisa estar tudo certo e também contar com sorte. Tem acontecido na Stock Car nos últimos anos. Pegar um pouco dessa questão ainda funcionando no acerto, tu tem um know-how aí da tua carreira, talvez pegando um pouco da Fórmula 1, que, bom, tu trabalhou na Jaguar e na Prost, e antes tu na Fórmula 3 tu trabalhou com o Jacques Stewart, a equipe Stewart, e depois tu ainda pegou, não sei se o Bob Rahal ou o Nick Lauda, e o Alan Prost também trabalhou com esses grandes nomes e ainda foi piloto de teste da Ferrari. Eu queria saber o que acumula, assim, de conhecimento, o que passou de experiência, isso aí tudo. Olha, eu vou dizer o seguinte, tudo que eu tive na Fórmula 1 antes da Ferrari, obviamente foi uma experiência válida, com esses nomes que você falou agora há pouco, desde o Jack Stewart, ao próprio Alan Prost, ao Nick Lauda, etc., eram ex-pilotos, né, que estavam ligados mais à parte administrativa da equipe. Por mais que às vezes a gente conversasse sobre alguma coisa técnica, o trabalho real, assim, do dia a dia técnico era com os engenheiros e não com esses ex-pilotos. Então, óbvio que aprendi algumas coisas, tive uma ótima experiência, mas de verdade, eu só aprendi que era Fórmula 1 no dia que eu fui para a Ferrari. E lá sim, eu aprendi muito, por ter uma equipe extremamente capacitada, né, na época liderada pelo Ross Brown, os engenheiros assim de altíssimo nível, e além dos engenheiros de altíssimo nível, eles tinham os recursos ideais, né? Então a gente testava muito, andava muito, o equipamento de ponta, o carro sempre muito equilibrado, mas as informações eram precisas, e lá eu pude evoluir muito como piloto, principalmente em relação à parte técnica, e por mais que a Stock Car seja um carro completamente diferente, esse aprendizado meu em relação à sensibilidade, de poder passar exatamente para a equipe quais são as condições do carro, o que deve ser feito, de direcionar a equipe, eu acabei aprendendo e vale para qualquer categoria. Então é uma experiência boa, uma experiência que eu carrego comigo até hoje, e pode ter certeza que outros pilotos, né, como o caso do próprio Rubinho, que foi campeão do passado, com tantos anos de Fórmula 1, é a mesma história. São carros completamente diferentes, mas a experiência dele em relação à parte técnica acaba agregando muito à equipe. Lembrando que naquela época o piloto de teste realmente andava, né? O pessoal
tinha mais liberdade do que hoje. Agora, Burt, uma outra questão que eu queria te fazer é a seguinte, como é que você avalia, por exemplo, o momento da Stock Car em relação a outras categorias de automobilismo do mundo? E outra questão, você também corre em monopostos, tem feito corridas em monopostos ou não? Olha, eu não ando de monoposto desde que eu deixei a Fórmula 1. Então, meu último ano pilotando monoposto foi 2004, e aí em 2005 eu já estava no Stock. E desde então eu tenho andado de Stock Car, nunca mais andei de outra categoria. Diria que em relação à categoria, a Stock, como eu falei, né, é extremamente competitiva, muito boa. E a gente, já escutei falar que é uma das melhores categorias do mundo de turismo. Acho que isso é verdade, mas sinceramente, acho que a gente também tem que lembrar que para ter uma opinião formada a respeito disso, a gente teria que passar por outras categorias para entender exatamente como elas funcionam, como elas são competitivas e tudo mais. Uhum. Você vai desde a DTM na Europa, a V8 Supercars na Austrália, ao campeonato de turismo, que é o campeonato mundial, até campeonato aqui na Argentina, de TC2000, etc. Então, assim, tem muitas categorias fortes pelo mundo, e acho que fica difícil de fazer uma comparação real, assim, direta. De falar que a Stock Car talvez seja a melhor delas. Eu acho que seria precipitado, não seria nem correto. Então, podemos dizer sim, está entre as mais competitivas do mundo, isso Sim. é fato. Mas comparar uma com a outra é muito difícil por técnica, do nível dos pilotos e assim por diante. Mas fica um pouco difícil, mas eu diria que a Stock é realmente muito, muito forte, muito boa. Estamos falando com o piloto Luciano Burt, ex-piloto de Fórmula 1, atualmente na Stock Car. Mais uma pergunta, Bernardo Berge. Exatamente, eu perguntar pro Burt, ainda na Stock, depois eu quero expandir mais uma questão de Fórmula 1. Tu já ganhasse duas corridas na Stock Car, né? Uma delas eu sei, ou depois tu me corrige se eu tô errado nos números. Uma delas foi em Tarumã, aqui no nosso palco principal de automobilismo, assim, como é que a tua impressão da pista de Tarumã e também dessa vitória, como é que foi? Acho, não sei se foi a primeira na Stock. Isso, é isso mesmo. Foi a primeira vitória minha na Stock, foi em 2009, e foi um corridão, porque Tarumã é uma pista super, ela é desafiadora, né? É uma pista difícil de você encontrar um bom acerto pro carro, de conseguir encontrar o traçado ideal. Eu vou até ser sincero, quando eu ia para Tarumã, eu sempre achava que eu não ia andar tão bem, porque eu não me sentia tão à vontade na pista. Então, era uma daquelas pistas que você fala, putz, essa aqui não é tanto pro meu estilo. Só que chegou lá em 2009, a gente conseguiu acertar o carro de acordo, e quando você ganha confiança, né, numa pista de alta velocidade, como é o caso de Tarumã, você precisa muito de confiança. E quando eu consegui encontrar o acerto que eu queria, você cresce, né, você estufa o peito, e aí comecei a ter uma performance muito, muito boa. E a gente acabou ganhando a corrida. Então, uma ótima memória. Tenho orgulho muito grande de ter sido uma vitória numa pista como o Tarumã, né, que é uma pista que não é para qualquer um. E guardo isso com carinho. Foi muito bacana poder ter tido esse momento aí na minha carreira. Para não deixar a Fórmula 1 escapar muito aqui do assunto, eu queria ver se tu chegou a trabalhar mais próximo, ou em pista, ou em treino, pré-temporada, com o Michael Schumacher, que esse é um símbolo maior da categoria moderna, exatamente por ter trabalhado na Ferrari naquela época. Eu queria ver uma impressão do Schumacher, né? Que infelizmente agora a gente não tem notícias exatamente precisas de tudo que aconteceu aí de ruim nos últimos tempos, a evolução e tal, mas eu queria saber o Schumacher daquela época. Olha, o Michael, ele não chegou onde ele chegou por acaso. Eu vou te falar que muitas pessoas pensam, né, que é normal, natural que pensam somente no talento dele como piloto, mas eu digo que um fator muito, muito, muito importante para esse sucesso todo era do Schumacher fora do carro, tá? Por que eu digo isso? Porque pelo trabalho de equipe que ele fazia, colocando todo mundo na mesma direção que a dele, exemplos até meus de estar testando em Mugello, de repente, tocava o telefone à noite e era o Schumacher ligando para saber como é que foi o teste, o que testei, como é que foi o resultado, o que eu achei. Quer dizer, é um cara que faz um trabalho muito, muito forte em todos os sentidos, né? Pilotava, realmente ele pilotava como poucos pelo talento que tinha, mas fora do carro era um cara extremamente dedicado, muito profissional, muito correto. Então, tive muito tempo, né, de trabalho com ele, tive a oportunidade de poder dividir informações ali de comparações de pista, e realmente o cara tinha, né, algo a mais do outro, era um cara extremamente diferenciado, mas foi assim, um dos grandes aprendizados da minha carreira foi esse momento da Ferrari, por tudo que eu falei agora há pouco da parte técnica da equipe, mas também por estar
dividindo a equipe com um cara como ele. E isso aí é para poucos ter essa referência. Então, lamento, né? Uma pena tudo que aconteceu com o Schumacher, de não poder estar aqui normal com a gente. Mas a lembrança que eu tenho, pelo menos até hoje, é daquele Schumacher, daquele cara que, né, parceiro, amigo, profissional, referência como piloto, que eu vou guardar isso para sempre. Bacana, né? Mostrando também o como se dedicava, né? Como era dedicado o Schumacher. Agora, Burti, eu queria lhe fazer uma outra pergunta, falando até um pouco sobre o momento que você... Fórmula 1. Você chegou no momento ali, talvez tenha sido a última leva de grande número de pilotos brasileiros chegando às categorias de monopostos, as principais categorias de monopostos. O que você acha que faltou, quem sabe, para chegar a ser titular de uma equipe como a Ferrari, a Williams, que naquela época também vivia um bom momento, ou a McLaren, por exemplo? O que faltou para o Luciano Burti, quem sabe, ganhar corridas, pontuar, ganhar corridas e quem sabe, disputar campeonatos? Olha, tem alguns fatores, né? Até tem gente que pode usar os fatores de sorte para no lugar certo na hora certa. Isso realmente tem um peso. Mas mais do que isso, eu diria que tiveram duas coisas aqui importantes. Primeiro, que eu não tive a melhor formação técnica chegando à Fórmula 1, tá? De repente a equipe que você chega, você de repente casa de ter alguém acompanhando você que te ajude a ter um desenvolvimento correto de entrada na categoria, que faz uma grande diferença. Infelizmente eu não tive essa chance, porque quando eu entrei na equipe Jaguar, ela estava acabando de passar por um momento de crise, na verdade, com a mudança ali dos chefes, com a saída do Jack Stewart, que era um grande apoiador da minha carreira, e quando saiu o Jack, entrou o Bob Rahal. O Bob entrou meio que querendo se livrar de tudo que era da família Jack Stewart. Aí colocaram logo de cara para eu, né, eu era um piloto novato, começando a minha carreira, colocaram logo de cara para trabalhar comigo um engenheiro, também novato da categoria, que tinha vindo do campeonato de turismo na Inglaterra, quer dizer, era um piloto inexperiente, com um engenheiro ainda mais inexperiente, e eu não tive, então, o amparo ali para poder alguém me ajudar a ingressar na categoria. Então eu tive muita dificuldade no início, isso acabou atrapalhando bastante. Se eu tivesse alguém que tivesse me ajudado, eu teria tido um desenvolvimento mais rápido, tá? E óbvio que também conta o talento do piloto, óbvio que conta outras coisas, que uns têm mais, outros têm menos, mas eu estou pensando mais na relação daquilo que poderia ter sido diferente, né? Com o mesmo piloto, com o mesmo talento e assim por diante. E o segundo foi o fato, depois que eu tive, já na equipe próxima, quando eu tive meu acidente lá em Spa, na Bélgica, né, em 2001, tive um acidente muito forte. Eu saí lá na Curva Blanchemont a 270 km por hora, e nessa batida eu tive hemorragia cerebral, tive concussão cerebral, e eu demorei um bom tempo para conseguir me reequilibrar. Então, esse momento foi o momento do fim da minha carreira, porque quando esse acidente foi bem no final do ano, né, setembro daquele ano. Além do acidente, a equipe Prost quebrou. Eu tinha contrato para correr com eles em 2002, mas a equipe quebrou no final do ano. Sim. Então, assim, o piloto acidentado, que não estava nem em condições ideais físicas naquele momento, ainda mais sem contrato com outra equipe. Todas as equipes já estavam fechadas, não tinha mais para onde ir, então ali foi basicamente o fim da carreira. E, né, não posso nem reclamar, que eu diria que foi um cara de muita sorte de ter conseguido sair dessa. Então, com certeza. faz parte da minha história, mas teve alguns pontos aí, tanto principalmente na parte técnica, talvez a intensidade do acidente e algumas outras questões. Isso, cada piloto tem que lidar da melhor maneira que puder. Ô Burti, você falou, até usou a expressão fim de carreira, e eu queria lhe perguntar o seguinte: vários pilotos, a gente teve o Felipe Massa, por exemplo, que pode ter sido uma coincidência ou não, mas teve uma queda de rendimento. Nós tivemos outros casos de pilotos que até o Nelson Piquet, por exemplo, que disse que depois de um acidente nunca mais foi o mesmo. Você acha que aquele piloto que sofre um trauma tão grande como que você teve, como que o Massa teve, o Piquet também, ele perde um pouco da capacidade de pilotagem? Olha, o que eu aprendi em relação a esse tipo de acidente, em relação à parte neurológica principalmente, é que cada caso é um caso, não dá para você comparar exatamente um com o outro, porque nem a medicina tem um conhecimento assim elevado para poder até dizer para você, ó, nesse tipo de acidente, a consequência, a sequela vai ser tal. Eles não sabem, eles mesmos dizem, cada caso é um caso. No caso do Piquet, eu mesmo ouvi da boca dele que ele nunca mais foi o mesmo, ele teve um acidente que ele nunca mais foi tão veloz quanto ele era, então, ainda mais um cara tão experiente, tão inteligente quanto o Nelson falando isso, é óbvio que tem fundamento, tá?
No meu caso, sinceramente, se eu tivesse como medir, seria ótimo, mas eu acho que não teve mudança. Estou dizendo que eu acho, né? Não tem como também provar isso. Também não teria problema nenhum em assumir, senti que mudou. Se fosse o caso, eu falaria numa boa, mas Sim. eu não senti mudança. E no caso do Felipe, eu acho que assim, todo mundo sempre fala, quando ele voltou lá na Ferrari, não estou tão bem. Eu sempre falo o seguinte, para mim, eu acho que o Felipe não teve mudança nenhuma. Mas o que aconteceu foi o seguinte, antes do acidente do Felipe, da tal da mola, o companheiro de equipe dele era o Kimi Raikkonen, tá? Dentro da equipe Ferrari, entre Felipe Massa e Kimi Raikkonen, o grande favorito lá pela equipe era o Felipe. Então ele era o cara da equipe, tá? Ele era o cara da equipe, a equipe estava num momento melhor e tudo mais. Quando ele voltou pós-acidente, do lado dele tinha um cara chamado Fernando Alonso, que, na minha opinião e de muitos, é o melhor cara daquele grid, em termos de talento, mas além de estar muito talentoso, é um cara muito forte, é um cara que trabalha com a equipe de uma maneira assim, vamos dizer, muito egoísta, né, de trazer tudo pro lado dele. Então, assim, o Felipe voltando para a Ferrari, ele não tinha mais a atenção que ele tinha antes, não tinha mais o espaço que ele tinha antes, tinha um cara extremamente rápido ao lado dele, e aí sim, a consequência dele não se sair tão bem quanto ele vinha antes, foi natural porque o cara era muito forte, até a parte psicológica nessa hora, de falta de autoconfiança, né, estava voltando de acidente, de repente tem um cara ali que tá meio segundo mais rápido que você também acaba piorando a sua posição. Então, para mim, do que eu conheço ali, tanto em termos de acidente, da equipe Ferrari, daquele meio de pressão na Fórmula 1, eu acho que o Felipe ter caído um pouco do nível dele em relação à velocidade e tudo mais, foi muito mais por causa do Alonso como companheiro do que pelo acidente. Tanto é que eu acho também, ele indo para a Williams, eu acho que o Felipe hoje anda melhor do que ele andava naquela época da Ferrari, em termos de performance. Bacana. Urti, pra gente encerrar, a gente sempre faz a brincadeira aqui com os pilotos, principalmente do centro do país. A gente tem as 12 horas de Tarumã no fim do ano. E eu queria te perguntar o seguinte, você já fez uma corrida de 12 horas? Já fez esses enduros, esses long runs assim ou não? Eu já fiz as 24 horas de Spa, lá na Bélgica, pela equipe Ferrari, né? Eu era da equipe Ferrari, e foi uma experiência muito legal, que eu nunca tinha feito esse tipo de corrida, então já fiz sim e gostei bastante. Então tá feito o convite já, então vem pra cá no fim do ano fazer as 12 horas de Tarumã, você já tem um histórico de vitórias aqui em Tarumã, quem sabe, né, uma mais aqui, correndo com os protótipos, não seria nada mal. Valeu por ter conversado conosco, grande abraço, viu? Valeu, obrigado a todos aí, um abração. Tá aí, Bernardo, a conversa que tivemos com o Luciano Burti, o Burti que está em Ribeirão Preto, onde ocorre a segunda corrida da temporada de 2015 da Stock Car. Bacana essa parte que nos passou do que ele conseguiu pegar de Fórmula 1 ali, que ele aprendeu com a Ferrari, pra aplicar na Stock Car depois, né? Bacana, sempre se transmite alguma coisa sempre de automobilismo. E ele também foi piloto da Jaguar e da equipe Prost. Eu não sei se foi nessa ordem até, se foi na Foi exatamente, foi nessa ordem. Não, ele conseguiu pilotar na mesma temporada, ele pilotou por Jaguar e Prost. Que loucura. Jaguar mandou ele embora e aí ele entrou na Prost já direto. E os chefes dele entendiam alguma coisinha do escada. O currículo tinha nosso Jack Nick Stewart. Lauda, Jack Stewart, Alan Prost. É verdade. Alguma coisa certamente ele levou nesse tempo aí. 1h35. Bernardo. Que tem também, acompanha a Stock Car nesse final de semana, que tem uma invasão gaúcha, né, Mercedes Challenge, né, que sempre tem bastante pilotos aqui, tem o Roger Sandoval, tem o Fernando Júnior, tem o Luiz Sérgio Senna, tem o Luiz Carlos Ribeiro, tem o Carlos Cray, tem o Pierre Ventura, tem uma turma grande aí andando de Mercedes. Quem é que a gente ouviu, hein? A gente conversou exatamente com o Luiz Sérgio Senna Júnior, que nos contou aí quais são os desafios aí da pista de rua de Ribeirão Preto. A ideia para a prova aí é a melhor possível, né? Hoje a gente deu uma andada na pista aí de moto e um pouco de carro de rua. A pista é bem complicada, tem que praticamente parar para fazer as curvas. Então vai ser uma prova também de resistência, tentar aí não se encostar nos muros, tentar terminar no pódio, no mínimo aí, fazer um bom resultado, pensando sempre no campeonato. Aí o Seninha, e a gente também conversou com o companheiro de equipe do Seninha, o Fernando Júnior, falando exatamente da dificuldade que vai ser chegar no fim da prova. Demos umas 2 voltas à noite na pista aí, e circuito bem complicado. Acho que vai ser uma prova de resistência, até porque acho que vai ter muita pancada, muita batida. É muito estreito o traçado, mas nós vamos tentar fazer uma corrida de cabeça e tentar marcar o máximo de pontos e tentar chegar no pódio, né? Que é o nosso objetivo. Tá aí.
Luiz Sérgio Senna Júnior e também Fernando Júnior, pilotos da Mercedes A gente Challenger. já tá sabendo um pouco do que esperar da prova da Stock, né? Que é o mesmo autódromo desenhado ali, vai ser apertado, acho que vai ter acidente, vai ser uma corrida assim, ó, pode surpreender os resultados, alguém no pódio, aí não sei a vitória, mas pode ter alguma surpresa. Certamente. Bom, está aqui no estúdio conosco também a piloto Cristina Rosito. Vou fazer a saudação, acabei não citando ela, a gente citou ela no início do programa, mas ela chegou um pouquinho depois. Chegou atrasada. Largou dos boxes. Largou dos boxes. Mas tudo bem. Já está conosco, já está na... Muito bem. No segundo bloco, a gente vai falar bastante com a Cristina, abordando um pouquinho da carreira dela, né? Vou falar um pouquinho de Fórmula 1 também, depois com ela, aqui abordar alguns pontos importantes da Fórmula 1. Nós tivemos também semana passada o GP da Malásia e que teve a vitória, talvez até mesmo surpreendente, do Sebastian Vettel. Tudo isso e muito mais no segundo bloco do Guaíba 300 por hora. Guaíba 300 por hora sempre num oferecimento Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil. Acesse www.fullturbos.com.br ou ainda pelo telefone 3012-8485. Guaíba 300 por hora Guaíba 300 por hora vai para o intervalo. Em seguida, a gente volta com mais destaques do automobilismo. Uma hora 40 minutos, 1h40, o popular 20 para as 2, de volta com o Guaíba 300 por hora aqui na Rádio Guaíba. Sempre pedindo a participação do ouvinte, 9388-7532, mande o seu recado. Lembrando que o Guaíba 300 por hora sempre para Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil. fullturbos.com.br ou ainda 3012-8485. Vamos fazer aquela saudação pro nosso novo anunciante, Bernardo, oferecimento Full Turbos. Um abraço aí pro Marco Patané, que é o responsável aí pela Full Turbos, que tá acelerando conosco a partir de agora. E a loja em si, pra quem gosta de automobilismo, é um espetáculo. Tu mesmo, já te convidei pra ganhar, tem que ir lá, porque tem tudo que é item de corrida que tu tá acostumado a ver só dentro do carro, tá? Tem o material de equipamento de segurança, tem a questão de bancos de competição, macacão, pessoal que gosta de capacete, enfim. Só pra olhar. Eu gosto muito, assim, eu realmente lá é um lugar, assim, pra quem gosta de corrida, que o cara se sente em casa, numa garagem num pit lane de automobilismo. Que bacana. E tem tudo também para preparação de automobilismo. Tem peças de suspensão, amortecedor, tudo que é de competição tem lá na Full Turbos. Então é um lugar, assim, temático do automobilismo. Bacana. fullturbos.com.br, nosso novo anunciante aqui no Guaíba 300 por hora. 1h42, seguimos com o 300 por hora. Vamos agora conversar com ela, a melhor, olha, foi anunciado como a melhor piloto do Rio Grande do Sul, está conosco, Cristina Rosito, um prazer te ter aqui, agora sim oficialmente apresentada. No primeiro bloco a gente só fez um teaserzinho, agora sim oficialmente apresentada. Bernardo Berch, por que ela é a melhor piloto do Rio Grande do Sul? Acho que explica por si a história da Cristina, né? Ela começou pilotando motos, bem jovem, hein? Adolescente, e depois fez carreira no kart, andou de tudo que é tipo de automóvel aí, de competição. Até deixar ela mesma falar um pouquinho como é que começou lá. Boa tarde aos ouvintes da Guaíba. Estou em dívida com vocês, né? Porque sábado passado eu estava em Tarumã e já deveria estar participando do programa, mas nossos horários não deram muito certo. Só fazendo a coisa certa, que é acelerar, né? É verdade, tá perdoado. Muito obrigada, e é uma satisfação vir aqui hoje. Na verdade, a minha história no automobilismo já vem desde o tempo do meu pai, porque eu lembro de eu ser muito criança e brincar no autódromo, como pular corda, de pegar, andar de bicicleta enquanto meu pai treinava. Porém, com 11 anos de idade eu comecei a pilotar motos de 50 cilindradas, categoria feminina, e depois fui correr de motos de 125. Muitas vitórias, títulos gaúchos,
E depois disso, com 14 anos, então eu fui andar de kart, né? Que era o limite da idade. Por que essa mudança aí da moto pro kart, hein? Porque, na verdade, eu queria andar de kart, né? Moto, apesar de eu gostar muito de moto. E, na época, o presidente da Federação Gaúcha de Motociclismo era o Ibrahim Gonçalves. E ele queria que a filha dele começasse a correr e criar essa categoria feminina. Aí ele chamou meu pai piloto, enfim, né? Convida tuas filhas, e aí que criaram a categoria. Juntar uma turma pra correr. E aí foi muito bacana, né? Porque pra nós ficou assim, profissional. Eu me lembro de correr a primeira vez com uma Suzuki, com o Nenê Lobato, e depois já ter o patrocínio da Motoriyama, da Yamaha, junto com o Joel Schroeder. E fomos imbatíveis, porque nós treinávamos todos os fins de semana. Era impressionante, né? E, enfim, aí andei de moto até onde deu, né? Até pra pegar a perspectiva, já que eu vou enganchar o assunto, qual é a diferença, assim, tu andar de moto em Tarumã pra andar de carro? O carro precisa muito rápida, né? Também, nossa, completamente diferente, porque... Já começa por aí. Hoje em dia eu ainda ando de moto, ando numas motos de 1000 cilindradas, 1100 cilindradas, mas do meu amigo Carlos Barcelos, ele é instrutor e tem alguns amigos também que às vezes me cedem as motos deles, só que eu ando para divertimento, assim, eu consigo chegar no meu limite a 270 por hora, assim, e a mãozinha já volta pro normal. E eles continuam acelerando e ainda levantam numa roda e ficam me debochando, né? Mas, assim... na verdade, a diferença é muito grande, porque mesmo nessa velocidade o risco é enorme. E qualquer tombo, tipo carro tu encosta a lata, tu bate, até chegar a tua pessoa, tem muita coisa para bater. E na moto não, para chegar em ti é pra já. Chega em ti. Cristina, você falou, saiu da moto, claro, ainda, né, anda, mas por prazer, por diversão. E aí foi pro kart. Queria que você contasse um pouquinho dessa passagem aí pro kart, o seu início no kart. Isso como todos, eu corria na quarta menor por ter uma idade pequena, e nesses 14, 15, 16, 3 anos que eu andei de kart, eu fiz tudo que é tipo de campeonato. Eu corri campeonato do mundo na Itália, tinha 198 pilotos, eu fiquei em 14º. Corri campeonatos pan-americanos, corri campeonatos sul-brasileiros, teve até a história do Neco Fornari, que já teve a oportunidade de contar para vocês, que usou um equipamento meu para correr contra o Ayrton Senna de kart. E fui campeã brasileira, fui vice-campeã brasileira, fui várias vezes campeã gaúcha. E depois disso eu comecei a andar de carro. Até então, na época, eu fui a primeira piloto a ter carteira aos 16 anos, pelo meu currículo. Depois que veio o Christian, o Rubinho, enfim, hoje em dia já virou moda, todo mundo já tem gente com é, 16 na Fórmula 1. É, com certeza. Então fui uma pioneira nisso também. E comecei a andar de carro. Me lembro da minha primeira corrida ser uma corrida longa, onde eu pilotei com Evaldo Rui Quadrado, esse piloto daqui de Porto Alegre também muito conhecido. E corremos contra o Emerson, o Wilsinho, 500 milhas de Interlagos. Foi muito engraçado, porque eu lembro que a pista era daquele traçado antigo, super grande, e para eu decorar as marchas e as curvas, eu tinha um mapa no volante, para saber onde eu andava, imagina. E aí começou, enfim, fui gostando, fui melhorando, fui me aperfeiçoando, fui mudando de categoria, venci em praticamente todas as categorias que eu estive. Eu acho que o meu maior absurdo assim na minha vida foi ter pilotado os dragsters no Velopark. Digo absurdo assim porque a primeira sentada num carro desses é estúpido demais, gente. Assim, é uma potência, tu anda em 5 segundos a 300 km por hora. Isso aí, mais de 1000 cavalos de potência. Muito mais. Até tu pegar essa noção da velocidade, tu arrancar no botãozinho, isso foi muito difícil. Mas fiz, e depois que tu controla o carro é até fácil demais, né? Aí tu sente saudades das pistas, porque é muito legal, mas eu não vejo muita graça, porque 5 segundos, assim, eu prefiro mais correr, dividir curva, aquela técnica coisa toda, também, né? Mas foi uma coisa muito bacana. E também quando eu pilotei na Fórmula Truck, né? Em 2012, mas não obtive uma vitória. Minha equipe, na época, era uma equipe média, apesar de ser da Ford. E, enfim,
É isso aí, hoje em dia. Que currículo, né? Puxa vida. Tava me perguntando por que era, tá explicado brevemente. Acho que já está Nesse meio tempo venci 2 corridas ao mesmo dia, uma em isso aí é interessante. outra em Tarumã, isso não existe piloto. Foi corrida do mesmo tipo de carro, como é que era? Um era protótipo, um era turismo, que eu corri aqui com o Paulo Royer, e nós corríamos o campeonato gaúcho de marcas e pilotos. E eu corria também o gaúcho de Fórmula Ford. Aí coincidiram datas, eu pilotei o Fórmula Ford de manhã em Guaporé, vim com meu pai pilotando até Porto Alegre. O Paulinho já havia largado, estava em 3º lugar. E aqueles dias que tu tá iluminado, né? Enfim, consegui botar o carro pra ponta e vencer as 2 corridas no mesmo dia. Deu pra almoçar nesse dia aí ou não? Deu pra almoçar, deu pra dormir, vindo de lá pra cá, deu pra fazer tudo. E ganhar a corrida, né? Que é mais interessante. Só isso, só ganhar 2 coisas no mesmo dia. A gente procura aí, que hoje em dia a gente tem a Simona de Silvestro na Fórmula Indy. Aí, ó. E a Cristina foi campeã de monoposto, né? De Fórmula aqui no Rio Grande do Sul. Sim, pilotei Fórmula 2 também, Fórmula Chevrolet com a Suzane e... Enfim, fiz tudo, né, gente, que pode se imaginar, e atualmente também sou a mulher que mais venci corridas no Brasil. Ganhou e fora do Brasil as também. 12 horas de Tarumã algumas vezes, né? A mais bacana, assim, a inesquecível foi no ano de 2000, que eu venci com o Bertual, com o Sérgio Pereira e o Delcio Dornelles. Nós 4 pilotamos o protótipo do Sérgio Pereira. E foi fantástico, meu pai havia falecido dia 2 de novembro e a corrida foi no início de dezembro. Aí na época o nosso engenheiro Jorge Martineves que falou: Cris, vamos lá, vai correr. Eu nem queria muito, né, porque eu estava muito abalada, mas hoje agradeço, porque acabei indo, correndo. A gente venceu, sabe, assim, tivemos problema no finzinho, mas já vínhamos vencendo há horas. Foi uma comoção no autódromo, uma corrida inesquecível, né? Bacana. E outra coisa muito legal também, porque dessa minha história toda eu ainda não havia feito a pole position nas 12 horas. E o ano passado, em 2014, eu com o Gustavo Martins, o Batavo, junto com o Moro, o Juliano e o Vicente Oringe, a gente largou na pole position. Pena que não vencemos a corrida, que foi no dia do meu aniversário, e a equipe ia me dar de presente a chegada, né? Mas eu já falei pra eles que a pole já tinha sido fantástico, né? Já é uma grande conquista. Já comemorou aí. Com certeza. Só para fazer o registro, quem está ouvindo aqui é o Flávio Bandeira, mandando aquele recado pra gente. Flávio que de vez em quando participa aqui conosco, né, Bernardo? Dá os pitacos de Fórmula 1. Flávio que acompanha bastante aí Fórmula 1, está nos ouvindo, e eu convido os ouvintes também a participarem, sempre através do 93887532, Torpedo e o WhatsApp da Rádio Guaíba. 1h51, a temperatura neste momento na casa dos 28 graus em Porto Alegre. Guaíba 300 por hora, maior e melhor loja de performance do sul do Brasil. Seguimos com a Cristina Rosito. Na verdade eu ia lembrar dessa questão que a gente tem uma história de pilotos mulheres muito forte aqui. E a gente tem a Patrícia, que foi a primeira a ganhar as 12 horas de Tarumã. Patrícia primeira mulher. A nossa representante de Caxias, minha amiga pessoal. Um abração aí, Paty. Ela participou a última vez que eu vi ela na corrida, foi das 12 horas de 2011, que ela chegou em segundo lugar na categoria de turismo. Não ganharam na categoria porque uma das pilotos tinha rodado, teve um imprevisto, e porque senão nós venceríamos. Era 3 pilotos. Era Gil, Sabrina Kuronuma e a Patrícia. E a Paty foi a primeira mulher a vencer umas 12 horas. Ela veio do irmão dela, o Paulinho de Souza, num Opala. Ô, Cristina, me diz uma coisa. Você falou, tem uma equipe de mulheres, por exemplo. Já sofreu algum tipo de incômodo por conta de ser mulher? Eu imagino que sim, porque o ambiente do automobilismo claramente masculino, né? Ambiente total, claramente masculino. Sim, total. Porém, assim, total, mas eu me sinto muito à vontade, assim, no box, né? Que tem duas coisas. Quando tu tá muito à vontade, as pessoas têm respeito, não tem problema nenhum. Pode ser um ambiente completamente masculino. Às vezes acontece de nós pilotos trocarmos os macacões ali. Claro que eu tô de topzinho, mas e calcinha, enfim, mas são coisas que eu dia a dia eu fico pensando, quem não vê uma pessoa de biquíni, sabe? Nós estamos ali com uma coisa normal. Vocês estão trabalhando, enfim, estão atuando ali. Tem, às vezes os guris também trocam de roupa na minha frente, eu não vejo problema nisso. O único problema eu vejo é quando às vezes era um pouco pesado, que eu não gosto.
prefiro um pouquinho de respeito. Agora foi muito que eu tive foi pilotando realmente na pista, porque muito marcado, homem, assim. Não é mulher. Então eles vêm para bater mesmo, para jogar fora, sabe? Eles vêm com a cabeça quente para não ouvir uma piadinha depois. Por isso que meu pai sempre disse que eu tive que vencer 2 vezes as minhas corridas, tive que impor respeito, por isso que hoje eu sou respeitada por muitos pilotos, Ingo Hoffmann da vida, enfim, vários nomes consagrados do automobilismo nacional, que sabem que se eu for andar com eles e tiver um carro competitivo, eu vou incomodá-los sim. Isso aconteceu agora na Sprint Race domingo, né? Pois Sim, é, tá, vamos falar um pouquinho dessa categoria, uma categoria relativamente nova, né, que a gente pode dizer assim, e chama atenção, né? Até eu queria que você explicasse um pouquinho dessa categoria para nós. É uma categoria muito legal, eu andei em 2013 nela também, ela é liderada pelo Thiago Marques, a equipe dele prepara todos os carros, são 16 carros no grid. Na verdade é um protótipo, porque é um carro onde você senta no centro dele, é um carro muito equilibrado, tem rodas aro 18, tem um motor V6, então assim, câmbio sequencial, ele é muito veloz, ele é muito semelhante a um Stock Car. A única dificuldade que eu vejo que eu digo até pro Thiago que podia ser melhorada, era talvez botar uma direção hidráulica e elétrica, que a maioria dos carros tem hoje. Então tu tem que ter muita força para pilotar, né? Muita força mesmo. É verdade. Pesadão. Até os guris estavam falando, teve uns que criaram bolhas, eu ainda botei uma proteção nas mãos. E pô, se os guris de 20 anos que malham todo dia estavam reclamando do peso do volante, né? O que sobra pra mim, né? Judiou um pouquinho. Mas é um carro muito legal, é uma categoria bem competitiva. Eu ia perguntar, se a gente falar um pouquinho de Fórmula 1, eu ia perguntar pra Cristina só a questão. Só 4 Exato. minutos. Eu ia perguntar, chegou a tentar uma carreira fora do país? Sim, na verdade... O que aconteceu? Não, na verdade, sim e não. Mas foi o seguinte, meu pai, ele foi o primeiro piloto a sair do estado do Rio Grande do Sul para correr fora. Na época foi ele, o Emerson, o Piquet e mais alguns pilotos brasileiros. E tá, enfim. Quando eu comecei a correr de kart, meu pai já tinha todo esse conhecimento e falou: Cristina, vamos correr fora do Brasil. E a minha mãezinha disse: não vão correr fora do Brasil, tu vai acabar a tua faculdade. O que aconteceu? Eu não acabei minha faculdade e não corri fora do Brasil. Acabei estudando arquitetura, estudei 4 anos de arquitetura, mas não me formei. Hoje, com 48 anos, até penso que poderia estar formada. Não sei se estaria exercendo a minha função de arquiteta, né? Mas acredito que esse tenha sido um erro, entendeu? Porque se eu tivesse ido, talvez as coisas tivessem mudado. Agora, não me arrependo da minha carreira, acho que consegui fazer um nome bem forte aqui no Brasil e eu amo pilotar, assim, pra mim é um prazer imenso, sabe? É uma alegria viver de automobilismo e poder estar no meio deles. Que bacana, né, Bernardo? Que bacana. Muito bacana esse papo contigo, Cristina, porque a gente traz geralmente homens aqui pro estúdio, é bacana ter uma mulher e pilotando lá na frente, né? Porque, por exemplo, eu que sou homem aqui, ó, certamente ia tomar uma roda fácil aqui pra ela. Não, e outra coisa também bacana, assim, que mais uma vez, querendo ou não, eu consegui fazer história no automobilismo, porque isso tudo que eu venho contando são histórias, né? Ser mais piloto que mais venci, enfim, campeonatos, ter carteira aos 16 anos. E agora, em pleno 2015, eu formei uma dupla na Sprint Race, através do Thiago Marques, o dono, que mentalizou que fosse pilotar eu e a Bruna Tomazelli, que é piloto gaúcho da Fórmula RS, foi a piloto destaque do ano passado, fez várias pole position e nós, brasileira, a pilotar no autódromo, porque só existe duplas femininas no rally. Então a gente foi pra história e vamos seguir adiante. Bacana. Bernardo, agradecendo já a Cristina, o nosso tempo já está esgotado. Só para mandar o recado aqui, ó, o Eduardo Ferrari, muito feliz com a entrevista da Cristina Rosito. Beijão, I love you, ele sabe disso, sim. Rapidinho, Bernardo, duas frases sobre o GP da Malásia de Fórmula 1 que a gente anunciou no início e acabou não falando. Uma surpresa do Sebastian Vettel e da Ferrari terem ritmo para enfrentar as Mercedes. Vamos ver o que a Ferrari prepara aí para as próximas corridas. Tem o GP da China. Eu acredito que a vantagem vai voltar a ser da Mercedes, porque a questão da Ferrari é com pistas
com asfalto quente, que ela conserva melhor os pneus, e a Mercedes vai estar agora vacinada, né? Não vai errar a tática de corrida. Muito bem, e a Mercedes que tomou aí uma chinelada, primeira chinelada aí em muito tempo, né? Em 2 anos, em um ano e meio agora quase. Foi aquela derrota que assim, realmente... Até perguntar pra Cristina que entende de piloto. Sebastian Vettel ou Fernando Alonso? Eu ia dizer agora, o Alonso deve estar louco, né? Vamos combinar, porque olha, não deve estar bem da cabeça. Mas olha, eu acho que os dois são excelentes, certo? Vejo o Vettel como mais gurizão, assim, sabe? Mais descontraído do que o Alonso. Mas ele deve estar muito chateado, né? Trocou de equipe, o outro vai lá e ganha a corrida. É verdade, deixou a Ferrari foi lá pra frente. 1h59, não há tempo para absolutamente mais nada. A bandeira quadriculada. Rapidinho, Cristina. Um abraço ao Laboratório Exato Rossetti pelo apoio que mais uma vez me dando esse ano. Obrigado, e com isso, Bernardo, agradecendo sua atenção também. Encerramos o Guaíba 300 por hora. Valeu, Bernardo. Ficamos por aqui. Tchau. Guaíba 300 por hora. Apresentação Eduardo Baganella.